A graça e a paz do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor, que edifica, que consola, que exorta, que traz paz, traz coragem, traz força. Eu sou o pastor Jorge Silveira, pastoreio a Igreja Batista Edificação em Cristo, juntamente com a minha esposa pastora Ana Cristina, a igreja a qual temos a alegria, um grande prazer de pastorearmos. Então, queridos, estamos aqui hoje para meditarmos na palavra de Deus, que está no livro de Jó, capítulo 31, versículo 35, que diz: quem me dera que me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. Amém. Pai, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz e não volta vazia. Então, Deus, fala conosco, fala com cada pessoa que estará vendo esse vídeo agora, Senhor. Ministra cada coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meus amados, esse texto aqui que fala do Jó, ele fala de algo corriqueiro, algo que acontece muitas vezes, que é quando Deus fica em silêncio. E esse é o nosso tema, quando Deus fica em silêncio. E às vezes, o que nos causa mais dor, mais confusão, mais aflição, não é quando Deus fala alguma coisa, não é nem quando ele responde sim ou não, mas é quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio. E eu creio que todos vocês que estão me ouvindo aqui deve ter havido algum momento, ou está acontecendo esse momento, em que você começa a clamar, a berrar, a gritar, para que Deus fale com você, para que Ele tome uma provisão, para que Ele tome uma atitude e venha até você e lhe diga algo que você sinta-se mais aliviado. Muitas vezes são respostas duras, outras vezes são respostas maravilhosas, alegres, respostas de regozijo, mas muitas vezes também acontece que Deus não diz nem sim, nem diz não. São 3 respostas que Deus nos dá quando buscamos sua face: o sim, o não e o espere. Esse espere é exatamente o silêncio de Deus. É exatamente o espere de Deus. Ele fica calado. E aqui nesse texto, todos nós conhecemos a história de Jó, um homem rico, abastardo, com 10 filhos, cheio de saúde, que por causa da sua integridade perante a Deus, da sua retidão, do seu caráter, ele é atingido por Satanás, mas com autorização de Deus, porque Deus sabia da fidelidade, sabia da fé que existia em Jó e permitiu que Satanás interferisse na sua vida financeira, levando todos os seus gados, na sua vida emocional e familiar, permitindo que morressem todos os seus 10 filhos e atingindo também a sua saúde.
E nós vemos aqui, nesse versículo 31, que ele fala: quem me dera em que me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva um livro. Ele estava clamando por Deus. Ninguém o ouvia. Os seus amigos não o ouviam. Muito menos Deus. Parecia que não estava ouvindo, porque Deus se calava. Porque ele era um homem reto, um homem íntegro, de caráter ilibado. E no capítulo 30, ele fala exatamente do seu estado miserável. Ele fala aqui, no capítulo 30, que ele estava aflito, abatido. Vamos ler aqui uma parte do capítulo 30, nos últimos versículos, a partir do versículo 26, que diz: todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto e o meu órgão em voz dos que choram. Então, nesse texto aqui, irmãos, nós vemos que ele clama e Deus não respondia. Ele clama e parecia que Deus não estava o ouvindo. Deus continuava em silêncio. E ele, na verdade, ele estava com a sensação de morte, a alma abatida, a alma angustiada. E ele tenta argumentar, ele não consegue entender porque sofria tanto. Ele não conseguia entender porque Deus não aliviava a sua dor. E ele diz aqui que ele, durante todo o texto do capítulo 30 e do capítulo 31 também, ele fala que ele não conseguia entender porque ele não andava em pecado. Ele não andava desagradando a Deus. Era um homem reto, é um homem íntegro. E a Bíblia diz que ele era um homem que procurava se desviar do mal. Mas aqui no capítulo 31, onde nós lemos aqui, fala exatamente, ele começa a declarar a sua integridade. Ele começa a falar: Deus, eu sou íntegro, eu sou um homem de caráter. Mas ninguém ouvia, muito menos Deus. E ele não entendia aqui o silêncio de Deus, porque a sua dor não era aliviada. E Deus não falava nada para Jó. Jó não sabia da conversa que houve entre Satanás e Deus. Jó não sabia e não entendia porque ele, tão íntegro, tão reto, tão fiel a Deus, estava passando por situações que a cada dia foi se agravando mais. Cada situação que a cada dia foram piorando mais, ele foi sofrendo mais, ficando mais angustiado, cheio de dor. E Deus, ele não falava nada para Jó. E eu quero te dizer que Deus não tem obrigação de falar nada para nós. Ele é Deus. E aqui no texto nos mostra que o silêncio de Deus, ele grita mais alto aos nossos ouvidos quando se cala. Ele grita mais alto aos nossos ouvidos quando está em silêncio, porque nos permite buscarmos mais, nos permite refletirmos mais. O silêncio de Deus, ele grita muito mais alto aos nossos ouvidos do que o próprio barulho da tempestade, o barulho de um trovão. Porque ficamos na expectativa, ficamos aguardando ele falar. E ele nos permite que passemos muitas vezes por perdas, por doenças, por aflições e até mesmo por grandes humilhações, para provar a nossa fé,
para provar nossa fidelidade, para buscarmos mais intimidade com Ele, para crescermos mais, para amadurecermos mais. E por isso que muitas vezes Deus fica em silêncio, Deus se cala. Às vezes não entendemos por que acontecem tantas coisas em nossas vidas. Porque acontecem, assim como Jó, tantas injustiças, tantas rejeições. Às vezes acontecem em nossas vidas tantas humilhações. Passamos muitas vezes por situações difíceis e que não entendemos o silêncio de Deus. Não entendemos porque Ele não está se manifestando e às vezes dizemos: Deus, estou aqui clamando, gritando, chorando, orando, e o Senhor não me ouve. Ou se o Senhor está me ouvindo, Deus, por que o Senhor se cala? Será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não quer me ouvir? Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus ouve. Que Deus te ouve, mas muitas vezes Ele não responde. Ou não responde imediatamente, ou responde mais tarde. Mas o próprio Deus, lá em Jeremias 33, 3, ele diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se Deus não quisesse te ouvir, Ele mesmo falava através do profeta Jeremias: clame a mim, grite, me procure, porque eu vou te responder e vou te anunciar, vou te falar coisas grandes e ocultas que não sabe. Às vezes o silêncio de Deus é um alerta para ficarmos atentos, para ficarmos com os ouvidos mais apurados, para ficarmos com o coração mais quebrantado. E com o coração aquebrantado, ficaremos mais sensíveis à sua voz. Com o coração aquebrantado, buscaremos mais e mais a sua face. Eu quero te dizer, irmãos, que no livro de Jó, foram 4 capítulos que Deus não falava nada com ele. Imagine que desespero. Um homem que conversava com Deus, que Deus falava com ele, ficou durante 4 capítulos Deus sem dar nenhuma resposta. Talvez você esteja assim, buscando uma resposta, buscando uma direção, buscando ouvir a voz do Senhor, e Ele se cala. Ele silencia. Deus não se manifesta. Mas a Bíblia nos fala, lá no final do livro de Jó, que Deus, Ele se manifestou de uma maneira poderosa. Existia um propósito na vida de Jó para que o nome de Deus fosse glorificado. E Deus tem mais 10 filhos, e todo o seu gado foi dobrado, foi multiplicada a quantidade em dobro. E daí que o Jó, ele fala para Deus: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Às vezes buscamos tanto, lemos tanto, ouvimos tanto a palavra de Deus, mas ainda não conhecemos a Deus profundamente. Às vezes não temos a intimidade suficiente para entendermos as respostas de Deus ou para entendermos o próprio silêncio de Deus. E Jó entendeu que Deus é Deus, que Ele faz se Ele quiser, que Ele opera se Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Ele manteve o seu caráter íntegro, Ele manteve o seu caráter fiel. Deus conhecia o seu coração, Deus conhecia o seu caráter, Deus conhecia a sua integridade, porque Ele era fiel.
E por isso que a história de Jó é tão conhecida em todo o mundo. Muitos falam da paciência de Jó. A Bíblia nos fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco de lodo. Muitas vezes o silêncio de Deus é: espera, me aguarda, que eu vou te tirar desse charco de lodo. Eu vou me voltar para você, farei grandes coisas. Mas é necessário muitas vezes esperarmos, buscarmos mais a face de Deus, ainda que ele esteja em silêncio. É um momento verdadeiro, é um momento crucial para orarmos mais, para nos dedicarmos mais à palavra, para conhecermos mais a Deus. Às vezes o silêncio de Deus é para refletirmos e mudarmos de atitude, mudarmos uma atitude em nós, avaliarmos a nossa vida. E talvez seja necessário, muitos de nós, mudarmos de atitudes, mudarmos a nossa linguagem, passar a termos uma linguagem não de murmuração, não de tristeza e angústia, mas uma linguagem de fé, uma linguagem de coragem, uma linguagem de firmeza e confiança total em Deus. Muitas vezes é necessário mudarmos até mesmo os nossos projetos de vida por causa do silêncio de Deus. É necessário sairmos do pecado para que Deus não somente nos ouça, mas Ele se revele, Ele nos mostre, Ele nos direcione. Lá em Isaías 59, 1 e 2, vai nos falar exatamente por que Deus muitas vezes se cala. Está aqui 51, Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha aqui que coisa tremenda Deus nos fala através do profeta Isaías. Suas mãos não estão encolhidas para nos abençoar, para nos abraçar, para Ele agir. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas carnalidades é quem fazem separação entre nós e Ele. E é por isso que ele fala aqui, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouças, ou seja, através do nosso pecado, nós encobrimos a face de Deus. O nosso pecado nos impede de alcançarmos a Deus. O nosso pecado é exatamente uma barreira para que Deus não nos veja nem nos ouça. O nosso pecado faz com que o rosto de Deus sejam encobertos para que Ele não nos ouça. Às vezes, nós mesmos estamos provocando o silêncio de Deus por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso pecado. E quando você lê a Bíblia, você vê que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram 400 anos que Deus ficou em silêncio. 400 anos Deus ficou calado porque estava entristecido, porque estava
chateado, zangado com o pecado daquele povo. E ele não usou ninguém para falar com aquele povo. Deus preferiu ficar 400 anos calado para ver se aquele povo ele caía em si, para ver se aquele povo saía do pecado e voltaria a buscar, a seguir e a servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Precisamos entender que muitas vezes é necessário o silêncio de Deus. Isso aconteceu com o próprio Jesus, lá no capítulo 27 de Mateus, versículo 46, quando ele está ali na cruz, perto da sua morte. E Jesus fala para Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus ali naquele momento, próprio Jesus, ele fala, Deus, por quê? E a palavra de Deus nos fala que logo depois ele clama novamente, Jesus clama novamente e seu espírito se rendeu. E dali, no silêncio de Deus, se cumpriu aquilo que Deus queria em nossas vidas. Que Jesus morresse na cruz do Calvário por mim e por você, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Havia um propósito de Deus se manter em silêncio. Nem mesmo para Jesus, naquele momento, ele falou algo. Então precisamos entender que muitas vezes o silêncio de Deus, ele é importante. Esse silêncio de Deus, ele pode falar muito mais do que uma palavra humana. O próprio Davi, lá no Salmo 22, ele fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido? Não auxilias? As mesmas palavras de Jesus, isso no Velho Testamento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que ouvia Deus e ganhou tantas guerras, enfrentou tantos exércitos, matou leão, matou o urso, matou o gigante Golias. Ele era um adorador de Deus. Mas ele fala num momento de dor, num momento de dificuldade. Deus meu, por que está me deixando aqui agora nessa situação de angústia? E Davi, ele clamava a Deus. Ele estava angustiado, ele tinha uma sensação que Deus o havia abandonado. Ele questionou a Deus. E Deus se manteve em silêncio. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Às vezes Deus prefere ficar calado, porque Ele é Deus. Às vezes Deus fala e nós não o ouvimos. Achamos que Ele está em silêncio, achamos que Ele está em oculto. Mas Deus fala através de pregações como esta. Deus fala através de louvores. Deus fala através de algumas situações nas nossas vidas. Deus fala através, às vezes, até de filmes. Deus fala. E muitas vezes nós não estamos escutando Deus. Nós não estamos focados em Deus para que possamos ouvir a sua resposta. Sim, não ou espere. Muitas vezes, alguns buscam a resposta em uma vigília para que Deus use um irmãozinho, uma irmãzinha
para falar com você. Busca uma profecia. Mas muitas vezes o que você quer, meu irmão, não precisa o próprio Deus falar com você através do irmão ou de uma irmã. Mas muitas vezes a resposta que você quer já está diretamente na palavra de Deus. Já está diretamente na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. O que ela diz no Novo Testamento, ela já falou no Velho Testamento. Tem um louvor que diz que quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando e é uma verdade. Quando Deus fica em silêncio, não significa que ele está parado, que ele não ouviu sua oração, que ele não está vendo a situação que você está passando, que ele não está entristecido por você estar sofrendo, mas às vezes é necessário passarmos pelo sofrimento, é necessário o silêncio de Deus para buscarmos mais a sua face. A Bíblia diz que ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Ele trabalha para o bem daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ele está trabalhando sim, ainda que ele esteja calado durante um tempo, durante pouco ou muito tempo. Com certeza, ele quer falar com você, ele quer lhe direcionar, ele quer lhe ajudar, ele quer lhe abençoar. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes também Deus usa alguém para falar conosco. E muitos, por receber uma palavra que é contrária ao que nós queremos, ao que nós achávamos que Deus iria responder, nós dizemos, isso não é de Deus. Não foi Deus quem falou. E muitas vezes é o que Deus falou, mas está fazendo com que você seja confrontado e muitos não recebem e acham que Deus está silenciando porque não querem mudança, porque não querem ouvir o que Deus preparou. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você. Mas muitas vezes não estamos preparados emocionalmente, espiritualmente, para recebermos as grandes bênçãos de Deus. Nós temos outros exemplos na Bíblia que Deus se calou, Deus ficou em silêncio quando Daniel foi para a cova dos leões. Deus permitiu que ele fosse para a cova dos leões. Mas ali naquela cova, ainda em silêncio, Deus falou ao coração de Daniel. Quando os leões ficaram quietinhos, os leões nem chegaram perto do Daniel e ele saiu ali ileso. E quando o rei questiona ele, questiona quando Deus fica feliz e vai até Daniel, cumprimenta, ele fala, Deus viu que eu era um homem íntegro, Deus conhece o meu coração, Deus sabe quem eu sou. E ali o silêncio de Deus se manifestou para que o milagre acontecesse na vida de Daniel. Deus silenciou-se também quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ali para aquele fogo ardente, lançados ali naquele fogo. Deus não falou nada, mas eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam que era o Deus vivo. E eles se manifestaram, eles se mantiveram íntegros e retos. Não arredaram o pé de seguir e servir a Deus. Ainda que fossem queimados, eles morreriam por uma grande causa.
por amor, por fidelidade, por fé e por confiança em Deus, porque eles saberiam, eu creio, que se eles morressem, eles saberiam onde eles estariam, junto com o Pai, junto com Deus. E a Bíblia nos fala que, além deles três, havia ali um homem de branco, os protegendo. E eles saíram ilesos da fogueira. Um cheiro de fumaça existia. Nem um fio do cabelo deles foi tocado pelo fogo. Mas houve um silêncio de Deus. E esse silêncio de Deus se manteve. Mas houve uma resposta de Deus com mais um milagre daqueles que o serviam, daqueles que eram fiéis, daqueles que o confiavam. Deus permitiu que eles entrassem no fogo. Deus permitiu que Davi entrasse na cova dos leões. Deus não livrou Davi do urso, do leão, por acaso. Deus deu força a Davi para matá-los. Deus deu força a Davi para derrubar o gigante. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova. Ele não livrou Daniel da cova, mas dentro dela. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas dentro do fogo. Então Deus às vezes permite situações em nossas vidas para que o seu silêncio se manifeste depois. Assim ele se manifestou na vida de Jó. Assim ele se manifestou na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas vezes o silêncio de Deus fala muito mais do que palavras humanas. O apóstolo Paulo insistiu 3 vezes para que Deus tirasse o seu espinho na carne. E Deus ficava calado. Ele insistiu. Ele fazia a obra do Senhor. Ele insistiu para que Deus tirasse aquele mal que o assolava, aquela dor que o afligia. Mas Deus diz a ele, ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Deus fala para você hoje: a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, nessa situação. Não se preocupe, eu estou agindo. Não se preocupe, eu estou em silêncio, mas estou trabalhando para o bem daqueles que esperam em mim. Se mantenha firme, se mantenha forte. A Bíblia nos fala, em Eclesiastes 9:12, fala exatamente que Deus, que o silêncio, ele se revela com profunda sabedoria. Eclesiastes 9:12 diz: as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidos, mais do que o clamor que domina sobre os tolos. Olha que coisa tremenda. A palavra dos sábios, ela deve em silêncio ser ouvidas. É necessário sabedoria profunda para entendermos o profundo silêncio de Deus. Estarmos atentos à sua voz. Um homem chamado Charles Gaulet, que era um general político francês, ele diz o seguinte: nada faz realçar mais a autoridade do que o silêncio, esplendor dos fortes e refúgio dos fracos. Que coisa tremenda.
Vou repetir, nada faz realçar mais a autoridade do que o silêncio. Esplendor dos fortes e refúgio dos fracos. Às vezes, o que acontece, queridos, é que às vezes o nosso coração não está com o ouvido apurado. Às vezes, não estamos com o ouvido sensíveis, porque o coração está duro, porque o coração está insensível, porque o nosso coração não quer mudança, porque o nosso coração não aceita conselho, porque o orgulho e a soberba se manifestam e não permitem que Deus fale, ou não permitem que tenhamos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Muitos não querem se afastar do erro, não querem se afastar do pecado. Então os olhos do Senhor, a face do Senhor ficarão encobertas, para que não nos vejam, para que não nos ouçam, e consequentemente ele fique calado, ele fique em silêncio. Então, queridos, precisamos preparar os nossos ouvidos para ouvir a Deus. Precisamos preparar o nosso coração para que possamos ouvi-lo, fazermos a sua vontade, para buscarmos mais intimidade com Ele. Talvez você não esteja ouvindo a Deus. Talvez Deus esteja falando, mas você não ouve, porque quer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Talvez Deus esteja em silêncio por causa do pecado, do seu pecado. Ainda que seja pequenininho, pode estar interferindo, pode estar sendo uma barreira para a sua comunicação com Deus. Talvez Deus quer, ainda que você não esteja em pecado, ainda que você seja um homem e uma mulher que busca o Senhor fiel a Ele, talvez Deus queira prová-lo, provar a sua confiança, provar a sua fidelidade, assim como Ele fez com Jó. Ele quer sim se manifestar na sua vida. Ele quer sim se manifestar no seu coração. Então busque mais e mais intimidade. Busque santidade. Busque manter-se firme e confiante nele. Ainda que ele não esteja falando hoje ao seu coração, espere, aguarde, fique firme, leia a palavra, cante louvores, ouça louvores de adoração ao Senhor, leia a Bíblia. Permita que o seu coração e a sua mente estejam sensíveis para o que Deus está preparando, está trabalhando para o seu bem e para o meu bem. Deixe seu ouvido apurado para ouvir a sua voz. Porque o silêncio de Deus, com certeza, o levará a coisas profundas, tremendas. O silêncio de Deus o levará à reflexão e talvez a grandes mudanças. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está vendo esse vídeo. Muitas vezes o Senhor se cala, muitas vezes o Senhor silencia, mas não porque não quer falar, porque é necessário ficar em silêncio para que possamos refletir, para que muitas vezes possamos ser provados pelo Senhor, para que possamos sair do pecado, para que o Senhor possa se manifestar em nós através da nossa fé e fidelidade, Deus. Então, Deus, que possamos a cada dia buscarmos a Tua face, entendermos o Seu silêncio quando for necessário, mas que estejamos com o coração limpo e puro para obedecermos aquilo que o Senhor falar, seja sim, seja não, seja espere. Obrigado, Senhor, pelo seu silêncio muitas vezes em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que seu rosto se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias ao Senhor.